Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre relativismo. Claro que o segundo bloco, quando a gente fala de questões morais, e foi acho muito bem colocado nisso pelo pastor Edson, essa questão de, André, ética e moral. E o pastor Martinho, ele veio corroborar isso. Falou, olha, quando a gente fala muito de casar e recasar e divórcio, a gente ainda está dentro do campo da moral. Quando a gente fala um pouco do homossexualismo, a Bíblia é altamente taxativa, a gente está falando de ética. É coisa que, meu irmão, por mais que mude a moral alguém aceite, sempre vai estar errado, pelo menos biblicamente, a não ser que a nossa cabeça... Claro que também a gente fala o seguinte, a nossa interpretação da Bíblia, por mais que, enfim, a gente fale que é taxativa muitas coisas, eu talvez diria que há tempos atrás, mulher talvez saia um pouquinho acima do joelho, era muito taxativo biblicamente que era pecado, hoje já é aceito. Por quê? Porque muda, porque nunca foi pecado. Então, assim, mulher até coisa que a gente falava que era ética, deixou de ser questão André, ética e virou questão moral. Pintura já pairava suspeita sobre ela da moral dela. Então, assim, a ética em si também é muito questionável. O que é ética e não é? O que é relativo quanto a isso? Deixa eu colocar uma outra situação que talvez nada tenha a ver com a moral, porque eu acho que isso sempre vai trazer para o debate da interpretação de, mas o que Deus, o que Jesus, o que Paulo quer dizer com divórcio ou não? Eu quero sair um pouco desse campo. Uma pessoa mandou uma pergunta falando, André, bebida, hoje, se eu sair daqui, sair do culto, for no bar do outro lado da esquina, pedir um copo de cerveja e beber e todo mundo vê, é um pecado, você é excluído e acabou. Não tem quem diga que aquilo é certo. Agora, se eu vou na Alemanha, acaba o culto, a pessoa desce para o bar da igreja e lá tem um negócio de cerveja e o pessoal bebe. Então, o que é pecado? E aí, vamos lá, o relativismo social de um grupo geográfico, de uma cultura geográfica. Como é que vocês entendem algo ser pecado no Brasil e algo não, e essa mesma coisa não é pecado no mesmo tempo? Não estou falando 20 anos na frente. Hoje não é pecado na Alemanha. Como é que vocês entendem esse tipo de questão de algo que é pecado em um local e outro local não é pecado? Relativo. É pecado ou não é? Eu não vou falar. Porque assim, aqui eu estou sendo pedra de tropeço para o irmão, mas lá eu não estou sendo. A cultura muda o que é pedra de tropeço. Eu acho que a pergunta... Desculpa, professor. Não, senhor. Eu acho que a pergunta que tem que ser respondida antes de dizer o que é pecado é o que significa pecar. Quando nós respondermos o que significa pecar, nós estaremos mais ou menos preparados para dizer o que é pecado e o que não é. Isso. Porque o que é pecar? Pecar é contrariar a vontade cristalina de Deus. Por isso que Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que lícitas? Porque eu estou num contexto cultural diversificado, onde muitas pessoas agem diferente, porque estão distanciando de Deus, senão Jesus não diria que ia voltar. Ele ia voltar quando não aguentasse mais, porque a deteriorização da sociedade, o relativismo da sociedade cresce cada vez mais e nós estamos vendo as consequências. O que tinha no passado e o que tem hoje, nós chegamos quase às raias do absurdo e não sabemos aonde vamos chegar com esse relativismo e com essa permissividade social. Perfeito. E a vontade de Deus é permissiva porque Ele é paciente, porque Ele tem esperança que a humanidade, ainda há muitos que vão se salvar, e Deus conhece isso. Por isso, a vontade permissiva de Deus, que essa deteriorização, que essa relativização fique no contexto, porque Ele crê que pessoas aqui não vão aceitar isso e vão ficar de acordo com a palavra dele. Mas isso que eu quero colocar, mas por que essa interpretação, pelo menos, do conhecimento do que é pecado ou não, muda geograficamente? Porque a gente convive muito bem. Por exemplo, nós convivemos muito mal com a questão da cerveja ou qualquer coisa que tenha alcoolismo ligado, mas a glutonaria que é livre. E o café? Não tem problema. E o café não faz mal para nós. Mas por que geográfica? Tu tá entendendo? Eu estou querendo até ser popular. O assunto que você colocou, me desculpe. É bem popular a maneira de colocar. Por que pecado no Brasil e na Alemanha não é, por exemplo? É muita coisa, André. Se você pensar bem... Ou não é pecado no Brasil, é uma interpretação nossa. Se você pensar bem, para nós evangélicos, o contexto do carnaval é uma festa da carne. Perfeito. Mas todos os integrantes da escola de samba e que ganharam disseram, graças a Deus. O conceito dele de bênção é diferente. O conceito de bênção de algum
que está à margem da lei, eu não gosto de usar termo marginal, etc., mas que está à margem da lei, ele, quando erra e está sendo seguido pela polícia, ele pede a Deus para não ser pego. Entendi. O que o senhor está falando é o seguinte, interpretações diferentes. Extremos, Eles interpretam a Bíblia diferente da gente. Agora, eu vejo o seguinte, lógico, evidente, o pastor tem uma cultura, né, e eu sou um pouquinho, né, eu tenho que tentar traduzir. O que ele disse, na minha visão, traduzindo, é o seguinte, você hoje olha e vê que ele está no Brasil, há uma pessoa no Brasil que considera, tem a sua interpretação bíblica de um Deus absoluto, de verdade absoluta, porém esta coisa não fere a consciência dela. Ele disse que pecado é aquilo que fere a algo que Deus estabeleceu, que eu entendo claramente, porque existem coisas na Bíblia que são proibitivas e não tem negociação a questão, a questão do homossexualismo. O divórcio, não. Eu sou contra você fazer a tal, como há um tempo atrás, não me dei bem, não estou legal, eu troco de mulher toda hora. Porque o que Jesus está questionando é a dureza do coração das pessoas que dispensavam. Agora, nós não podemos ver que existem pessoas hoje com problemas seríssimos, problemas que você senta e tenta resolver no gabinete durante 10 anos e engana, dizendo vai dar certo, vai funcionar, e você percebe que aquilo ali não tem caminho. Na verdade, a gente começa a dizer o seguinte, o que Deus ajuntou não separa. Tem coisa que você percebe que não foi Deus mesmo. Deus não tem, Deus não colocou a mão naquilo de jeito nenhum. Foi decisão livre da pessoa. E que o caminho daquilo às vezes é morte. Olha só, eu tenho um pastor que carrega nas costas dele uma morte, porque ele ficou o tempo todo dizendo para a irmã, seu marido vai mudar, seu marido vai mudar, e o camarada espancava, Deus vai fazer o milagre, o cara matou a mulher. Eu teria dito, com a coragem que Deus me deu, sai fora, vai embora, escapa pela tua própria vida, ok? Então, eu não sou contra o divórcio, a questão fechada. Aquela questão fechada, não, eu sou contra o radicalismo, não. Tem situação que você tem que olhar e dizer assim, sua vida está em risco, tem que ser relativo. o cara é promíscuo. Agora, tem um monte de gente que é contra aqui no Brasil. Pega o avião, atravessou, chega na Alemanha. Eu acompanhei um grupo que foi para o sul, um grupo de pastores da minha denominação para o sul. Terminada a convenção no sul, tá? A turma ficou lá no circuito do vinho. Eu falei, mas vem cá, o que vocês perderam aí? Me chamaram, vão, Martinho? Eu falei, eu não vou, não. Eu sou pecador demais para ir para lá. Vocês são santos, muito mais santos do que eu. Talvez vocês consigam ir para lá e olhar e ninguém vai voltar com a garrafinha debaixo do braço. Depois eu soube que alguns fizeram vergonha. Então, a Bíblia manda evitar a aparência do mal. E Paulo diz um negócio fantástico, ele diz assim, se eu comer carne, escandalizar o meu irmão por quem Cristo morreu, eu nunca vou comer carne. Eu acho que a questão é o seguinte, eu também tenho que ter a responsabilidade de não me tornar pedra de tropeço para meu irmão. Eu tenho que ter muito cuidado com minhas palavras, com minhas atitudes, com meus atos. Mas para mim, tudo bem beber. O conceito de alguns, não é eu, Martinho, eu sou contra a bebida alcoólica. Mas, meu irmão, e o estrago que você vai causar na vida de algumas pessoas? Ok? Então, eu vejo o seguinte, eu não nasci na Alemanha. Lógico, eu não estou sujeito às leis da Alemanha. Eu não estou sujeito aos conceitos morais da Alemanha. Eu nasci no Brasil, por que eu vou querer pegar carona na Alemanha? Então eu me mudo, me torno cidadão alemão e vou beber a cervejinha. A cultura lá. alemã ou brasileira ou a lei lá não vai definir o que é pecado, não. Se pecado é algo absoluto, perfeito? Veja bem, André. Então a gente relativiza mesmo. Não tem como não retornar ao texto sobre o divórcio. Porque quando Jesus diz assim... Esse divórcio está voltando. O divórcio está voltando porque o tema é relativismo moral. E quando Jesus disse assim... No princípio não era assim. Princípio é Gênesis, é Breshit. Né? Então ele diz, no princípio, em Gênesis, não era assim. Foi criado mas um homem Deuteronômio, o senhor lembra, significa segunda lei. Isso. Deuteronômio é uma palavra grega que é Deuteronomos. Então significa que Moisés criou uma segunda lei, ou que Moisés adaptou? Sim. Porque Moisés foi quem ficou na fila lá ouvindo a ladainha, se não fosse Jetro, dar um conselho para ele, para dividir líder de 100, de 1000, de 50, né? Ele ia morrer, porque já pensou um monte de problema, um caso desse grave de pessoas sendo aconselhado por Moisés. Então Moisés chegou a uma conclusão que tinha situações que não tinha jeito, tinha que criar uma solução. É nesse momento que o pastor quis dizer que o relativismo tem uma certa
positividade, né? Porque aí Moisés criou o Deuteronômio, segunda lei, né? Vamos adaptar. Deus não queria assim, mas por causa da dureza vai ser permitido no caso X, no caso Y. Agora, pecado, voltando à palavra do pastor Edson Luiz, pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Aquilo que a Bíblia não disser que é pecado, vai ser a interpretação de um grupo chamado igreja local e da sua liderança. E ponto. E é uma coisa, Cristo. Pastor João, se me permite, é perfeita a colocação do irmão, que o Moisés estava organizando a sociedade. Sim. Moisés estava criando leis. Paulo diz o quê? E essa responsabilidade quem está na graça está acima da lei. Não se fala de lei para quem está na graça. Se fala de lei para quem não está na graça. Ou seja, debaixo do conhecimento da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Então, nós que temos a consciência dos nossos erros, e todos nós temos, né? E temos que reconhecer, nós todos falhamos com Deus, nós estamos relativizando na nossa vida, porque nós pecamos conscientemente, e é terrível isso. Então, estamos debaixo da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Agora, a sociedade tem que ser organizada, e isso é uma questão de lei, com características do povo. Não tem jeito. Moisés organizou. O Brasil tem o seu código de leis. Cada país tem a sua Constituição, seu código de leis e aquilo que é permitido. O que a Constituição diz, o que as leis brasileiras dizem? Aquilo que não está proibido, então é possível. A lei só pune aquilo que está proibido, por lei. Aquilo que não está proibido, a Bíblia diz: colocaria a minha lei nos vossos corações. Exatamente. Né? Mas foi interessante. A gente vai para o rápido break, porque eu quero já está o último bloco. Eu queria mais 2 horas aqui para a gente debater, mas o pastor João Neres colocou uma questão muito interessante também. Falou: André, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. O que está fora daquilo que a gente acha que é pecado, vai da interpretação. Foi interessante até que ele falou da igreja local. Ele não foi nem da igreja local onde você pertence, porque ela que cria a sua consciência. Mas se isso é algo bom, por que a gente prega tanto contra a religiosidade? Porque isso é o que a gente cria de conceito local. É a parte boa do relativismo que o pastor Lutero falou no início. De religiosidade. Porque pensamento diferente. Pregação sobre religiosidade. Porque um cara vem do sul, vai para o norte, porque vocês são tudo religiosos. Meu irmão, tua cultura é cultura do vinho, a minha cultura é cultura contrária. Por que a gente prega tanto? É um discurso. Pois é, a gente fala tanto contra a religiosidade, se a religiosidade é algo bom, às vezes. É algo que vem ao ser humano. E algo que vem, às vezes, até para ajudar e criar uma cultura local. Porque, por exemplo, eu já tive amigos que vieram para o Rio de Janeiro, vamos para o cinema, o cara chegou na porta do cinema, não entra, André. E eu comecei a falar mal da igreja dele, que absurdo, estou dizendo que é pecado. Mas, no fim das contas, ele não foi, e eu fiquei me sentindo mal. Eu falei: caramba, eu pequei. Porque eu fiquei falando mal contra a consciência dele. Ele não foi porque o pastor disse que dele... Porque não tinha ninguém ali. Tinha pessoas que eram contrárias. Ele não foi porque a consciência dele julgou o contrário aquilo. Falou: você não deve ir. Louvável é a atitude dele. E eu comecei a chamar ele de religioso. A religiosidade, então, é bom ou é ruim? Por que a gente prega tanto contra ela? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Mantenados volta já já.